Fala, meus amigos do canal, aqui com vocês, João Carlos Espíndola, e eu quero conversar neste vídeo com vocês sobre algumas atitudes que me levaram à aprovação, algumas boas atitudes, não é? Antes de qualquer coisa, se esse aqui é o seu primeiro vídeo e você ainda não sabe a minha história, eu quero dizer para você que eu não sou um daqueles concurseiros que já passou em primeiro lugar ou mesmo que já gabaritou aí prova, né? Até porque quem gabarita prova geralmente passa em primeiro lugar, mas não, eu não sou esse concurseiro, tá bom? A melhor posição que eu consegui até hoje foi o sexto lugar em Bragança Paulista, nessa prova do ano de 2024, do dia 8/9 de 2024. A minha outra aprovação foi a aprovação para Guarulhos, da Grande São Paulo, 86 pontos, 52ª posição do ano de 2023. Então aqui um rápido resumo, caso este seja o seu primeiro vídeo. Considere a possibilidade de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo. Tudo isso ajuda muito. Como eu disse, meu amigo, minha amiga, eu não sou aquele concurseiro que já passou em primeiro lugar, mas eu posso dizer para vocês que sim, eu sou uma pessoa que já evolui muito ao longo dos meus estudos aí, desde 2021 para cá, estudando para o TJ São Paulo, melhorando as classificações, até nesse momento passar em sexto lugar na lista geral para o concurso de Bragança Paulista. E eu creio sim que seria nomeado, porque se o tribunal não nomear pelo menos o sexto lugar da lista geral, fica difícil, né? Então eu acredito que sim, eu serei nomeado para Bragança Paulista neste concurso 2024, que eu ainda faria a prova de digitação. Sobre as atitudes, pessoal, a primeira atitude é reconhecer que eu não sabia nada. Eu fiz aqui um esboço para falar com vocês. A primeira atitude é reconhecer que eu não sabia nada. Quando eu comecei a estudar para concurso público, eu era, como a maioria de vocês são também, não sabia absolutamente nada sobre o concurso público. E aí eu precisei dar vários passos atrás para poder aprender conceitos básicos de língua portuguesa, coisas básicas, elementares de matemática. Eu tive um ensino regular muito ruim. Eu posso dizer que na verdade nem tive um ensino regular, porque eu terminei o ensino médio pelo ENSEJA, o Exame Nacional de Certificação de Competência de Jovens e Adultos, então eu não tive um ensino regular. E o pouco que eu estudei no ensino médio foi muito superficial, porque eu já contei a minha história aqui em outro vídeo. Eu não pude concluir o ensino médio. Então, eu não sabia absolutamente quase que nada das matérias básicas. E eu falo assim, daquilo que é cobrado no ensino médio, português e matemática. Então, eu precisei voltar mesmo e pegar do zero conceitos muito simples, como o que é um verbo, o que é um adjetivo, o que é um substantivo, o que é um numeral, matemática, adição, subtração, divisão, multiplicação, fatoração, o que é juros simples, uma equação de primeiro grau, regra de três simples e composta. Eu comecei a estudar isso aí mesmo assim, bem do básico, quando eu estava estudando para o ENSEJA, para fazer a prova do ENSEJA. E aí eu fui evoluindo até conseguir acertar 23 questões de português, de um total de 24 na prova da Grande São Paulo, e 21 de português agora nessa prova do dia 8/9 de 2024, que foi uma prova bastante difícil, viu? E na prova da Grande São Paulo eu acertei 5 questões, de um total de 6 de matemática, e nessa agora eu tive que disjutar as questões, nessa prova do dia 8/9, chutei as questões de matemática, porque não dava tempo de resolver. Talvez até eu conseguisse resolver algumas, mas não daria mais tempo, eu precisei chutar. Foi uma estratégia que deu certo, porque se eu tivesse insistido, querendo fazer mesmo essas questões, não teria dado tempo de eu passar para o gabarito aquelas questões que eu já tinha acertado, e aí eu não teria feito os 84 pontos que eu fiz e não teria ficado em sexto lugar. Então eu optei mesmo por essa estratégia, né? Muito bem. O segundo ponto, então eu precisei voltar atrás. Voltar atrás é redundante, eu sei disso, mas não tem problema, a gente está aqui no vídeo informal. Eu precisei voltar e reconhecer que eu não sabia nada e estudar do mais básico ali, português e matemática. E eu falo das outras matérias também, informática, raciocínio lógico. Essas é que eu não sabia nada mesmo, porque eu nunca tinha estudado para concurso, então essas aí eu não sabia absolutamente nada, eu tive que estudar mesmo do mais simples até o mais avançado. Um canal que me ajudou muito com raciocínio lógico
foi o canal A Vaga é Minha. Digita no YouTube depois desse vídeo, depois que você assistir esse vídeo, digita no YouTube A Vaga é Minha, Raciocínio Lógico. Acho que é o professor Dani. É uns vídeos assim que tem a capa verde, mas depois desse vídeo. Primeiro assiste aqui, depois você vai lá no A Vaga é Minha e coloca no YouTube aí, Raciocínio Lógico, beleza? A Vaga é Minha, professor Dani. Fica comigo, vamos lá. O segundo foi envolver a minha família no projeto. Pessoal, foi muito importante eu envolver a minha família no projeto. Às vezes a gente fala assim, olha, eu não tenho o apoio da minha família, mas é preciso também que a gente envolva a família da gente no projeto. Tanto que hoje, pessoal, eu falo que nós passamos no concurso público. Quando eu falo nós, eu e a minha família, nós passamos, porque vai mudar toda a nossa vida. Vai mudar a minha vida, dos meus filhos, da minha esposa, da minha família em geral, da minha mãe. Então vai mudar a vida da família. Então por isso que eu falo nós. Então envolver a minha família no projeto, todos os dias explicar os motivos. Até hoje eu explico os motivos. Então eu sempre expliquei assim, olha, é importante que vocês me apoiem hoje, para que amanhã eu possa ter condições de dar um apoio para vocês. Então, a minha família sempre foi muito preocupada com esse negócio de barulho, de não atrapalhar o meu horário de estudos, de planejar como as coisas seriam feitas. Por exemplo, chegou a um ponto da minha esposa perguntar para mim assim, quando que a gente pode ir ao mercado? Porque ela sabia que eu tinha um roteiro de estudos para cumprir e eu sou muito metódico. É isso? Metódico, é isso. Muito disciplinado, muito sistemático com essas coisas. Então, chegou um ponto ela perguntar assim, quando que a gente pode ir ao mercado? Entende? A gente pode ir sábado. Por quê? Porque se é no dia de terça-feira e a gente pode ir sábado ao mercado, significa que eu tenho terça, quarta, quinta, sexta e sábado para planejar o meu roteiro de estudos para no sábado a gente ir. Então era mais ou menos assim, não tinha aquele negócio de falar assim, ó, vamos hoje ao mercado. Não, para pegar de surpresa, não. Mas quando a gente pode ir? Porque ela sabia que dependia do meu contexto de estudos, do meu roteiro de estudos, porque aí eu iria adaptar naquela semana a minha rotina de estudos para no sábado a gente ir ao mercado. Então chegou a esse ponto de perguntar mesmo, quanto que a gente pode ir? Né? E não falar assim, não, vamos hoje. Por quê? Porque isso é envolver a família, a sua família no projeto, de modo que ela já entendia isso, já entendia que a gente não podia ir muitas vezes em um aniversário, em uma festa, eu não sei, coisas que poderiam atrapalhar os meus estudos. Então eu tinha o dia certo de resolver certas coisas, então eu me planejava, a não ser que fosse uma questão de saúde, por exemplo, uma emergência, o meu filho ficou doente durante essa preparação do concurso do dia 8/9/2024, a minha mãe precisou operar, a minha filha ficou internada no hospital com uma bactéria no rim. Então tudo isso, pessoal, são circunstâncias alheias. Aí não tem o que fazer, são fatos supervenientes, né? Como diz lá no processo civil, no direito. São questões de força maior, né? De caso fortuito. Eu vou chegar nesse ponto, tá? E aí o que acontece? Então eu envolvi minha família no projeto e isso facilitou muito com o apoio, com as decisões que a gente precisava tomar para não atrapalhar os estudos, tá bom? A outra coisa é estabelecer metas possíveis. Eu sempre estabeleci metas que eu podia cumprir. Então eu não colocava assim que eu iria estudar muitas horas de estudo se eu percebesse que eu não conseguiria cumprir aquelas metas. Então estabelecer metas possíveis é muito importante, até para você não ficar depois com uma bola de neve com conteúdo, porque você fica estabelecendo metas que você não pode cumprir, aí vai virando uma bola de neve, você depois não consegue cumprir nada do que você planejou, e aí você fica frustrado, você fica magoado, entendeu? Então o ideal mesmo é você definir uma meta. Se você só pode estudar 2 horas, estude essas 2 horas com qualidade, mas não planeje estudar 4, se você sabe que você não vai conseguir estudar 4. Então, tenha metas realistas, tenha metas possíveis de serem cumpridas, para que você possa cumprir e vá avançando no seu cronograma de estudos. Estudar pouco, mas estudar sempre. Isso que é muito importante, porque às vezes a gente pensa assim, olha, hoje eu não consegui estudar tanto quanto eu gostaria, então eu não vou estudar. Porque se for para eu estudar só 20 minutos, eu não vou estudar. Olha, é melhor você resolver 10 questões naquele dia, 5 questões, 2 questões.
bem resolvidas com qualidade, do que você não resolver nada. Então, estude pouco, mas estude sempre. É uma escadinha, degrau em degrau, um tijolo por vez. É assim que uma construção é feita, de uma casa, de um prédio, e é assim também com a construção do conhecimento. Não deixe de estudar, porque naquele dia você não conseguiu estudar muito. Ontem você estudou 3 horas, hoje porque você só tem 15 minutos, você não estuda, não, vá lá. Nesses 15 minutos resolva 3, 4 questões bem resolvidas, mas resolva, não deixe a peteca cair, porque você perde ritmo. Então mantenha ali a sua rotina de estudos diária, mesmo que seja pouco, a não ser que realmente não seja possível por uma questão de saúde, por exemplo, ou outro imprevisto, mas tente manter essa rotina. É cumprir o que eu prometi. Quando você promete algo, e ainda mais quando se trata de estudos, você está prometendo para você, e você sabe que você precisa avançar nos estudos, você sabe que você precisa superar suas dificuldades, você tem que cumprir. Então, se você prometeu que iria estudar aquelas 2 horas, tente cumprir isso. Estude as 2 horas, a não ser, como eu disse, que aconteça algo que te impeça, algo superveniente, algo que seja alheio à sua própria vontade. Mas se não, prometeu que vai estudar 40 minutos, cumpra isso, cumpra. Mesmo que às vezes você não tenha uma retenção de conteúdo muito boa, mas cumpra aqueles 40 minutos. Para o seu intelecto, para o seu psicológico, para o seu cérebro se acostumar a obedecer aquilo que você se propôs a fazer. Não me prender a ter organização. Eu sempre fui muito organizado quando se trata de estudos. Na vida eu não sou muito organizado não, mas quando se trata de estudos, esse aqui, por exemplo, é o meu caderno de estudos para o TRT, né? E ele é bem organizadinho, ó. Olha, aqui, por exemplo, tem as divisões. Então, assim, o meu material de estudos, ele é sempre muito organizado. Aqui agora tá bagunçado, não sei nem porquê, né? Mas não era para estar bagunçado assim, não. Geralmente fica mais organizado. Então, assim, eu não sou muito bagunçado com material de estudos. O meu material de estudos ele é facilmente acessível devido à organização. Então mantenha o seu material organizado para você não perder tempo procurando o seu material, procurando o que estudar, caçando as coisas. Não, o seu material tem que ficar ali, ó, fácil de encontrar. Eu tenho 2 corretivos, porque se esse não der certo, esse aqui dá. Eu tenho várias canetas perto de mim, para eu não ficar procurando caneta, então eu não fico perdendo tempo procurando caneta. Cadê a caneta azul? Tá, se essa aqui não der certo, eu tenho outra caneta azul aqui. Se essa caneta aqui não der certo, essa vermelha, eu tenho outra aqui que também é vermelha, ó. Tá vendo? Não sei se está mostrando aí. Então assim, eu tenho 2 canetas pretas sempre por perto, essa aqui já está secando. Mas assim, eu tenho os meus marca-textos sempre ao meu alcance. Cadê o meu marca-texto amarelo? Ele está aqui perto de mim. Então, mantenha o seu material de estudos bem organizado. Se é no computador também, não deixa o seu computador virar aquela bagunça de material. Deixa tudo organizadinho. Isso facilita, tá bom? Olha, eu tenho outra coisa para falar com vocês, que é não me prender à leitura da lei seca. Toda vez que eu estudava a lei seca, eu deixava uma guia no computador aberta, justamente para poder entender o que é incompetência. Porque eu achava que incompetência era o juiz ser burro. No começo dos meus estudos eu achava que era isso. Aí que eu fui entender, pesquisando, que incompetência quer dizer aquilo que não compete ao juiz. Eu lembro que eu escrevi no meu caderno assim: aquilo que não é da conta do juiz. Aquilo que o juiz não deve fazer porque não compete a ele. Então não é incompetência de ser burro. Nossa, que juiz incompetente, que juiz burro, não sabe nem interpretar a lei. Não é essa incompetência. Mas isso foi pesquisando, então é além da lei seca. Então assim, por que o juiz é incompetente? O que é suspeição? O que é impedimento? O que é isso? O que é impedimento? Ele está amarrado para fazer, então ele não consegue fazer porque ele está amarrado? Não, aí eu fui entender que impedimento é situações objetivas, situações em que você olha para aquilo e vê claramente aquilo ali é impedimento, como a esposa do juiz já atuou no processo, e o juiz vai lá e atua. Então esse juiz seria, ele teria a imparcialidade, né? Ele teria a imparcialidade necessária para julgar o processo, ou ele seria parcial? Ele daria razão àquela parte ali porque já atuou no processo? Por exemplo, o juiz que julga o próprio filho, será que eu seria imparcial para julgar o meu filho? Ou eu tomaria parte para o lado do meu filho? Então eu fui entender o que é ser parcial, o que é tomar parte, o que é ser imparcial, o que é suspeição, o que é impedimento, o que é competência em razão
da hierarquia, em razão da matéria, em razão da competência territorial. O que, que é isso? Isso aí é através de pesquisa. Então eu sempre estudei com a guia, uma guia de navegador aberta para ir pesquisando aquilo que eu não entendia na lei seca. E aí, nessa última prova do TJ São Paulo, por exemplo, essa que eu passei em sexto lugar, eu acertei 39 questões de um total de 40. Eu só errei uma questão e foi por vacilo. Acredita em mim, foi por vacilo. Vamos lá. Resolver estudar além do edital no sentido de aprofundamento. É por isso que aquela tela está ali. Tá vendo aquela aula ali? Aquela ali é uma aula do professor Mozart Borba sobre tutela provisória. É uma aula para carreira jurídica. É uma aula para juiz, para promotor de justiça, para defensor público, para delegado. Eu assisti essa aula aqui 5 ou 6 vezes. Tem comentário meu nessa aula, só que tá com o meu outro canal, o canal Literatura de Cordel e Imagens do Sertão. Você verá que lá tem comentário meu com esse outro canal, que tem mais de 34 mil inscritos, que eu publico Literatura de Cordel. Depois, se você tiver curiosidade, pesquisa lá. Literatura de Cordel e Imagens do Sertão. E tá lá uma aula sobre tutela provisória com o professor Mozart Borba, voltada para as carreiras jurídicas, para juiz, para promotor, para defensor público. Eu assisti essa aula aqui várias vezes. A outra aula que está ali, que eu vou te mostrar aqui agora, deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui, olha, é uma aula sobre Tribunal do Júri, do Gran Cursos Online, com a professora, deixa eu ver aqui o nome da professora, que eu esqueci o nome dela, professora Maiara Tacha, eu acho o nome dela, que também é uma aula para carreira jurídica, é uma aula sobre o Tribunal do Júri bem aprofundada mesmo, com detalhes jurídicos, com detalhes doutrinários, com posições jurisprudenciais, do mesmo jeito daquela aula lá, do professor Mozart Borba, uma aula cheia de jurisprudência, de doutrina sobre tutela provisória. Então eu sempre estudei muito além, me aprofundando mesmo, porque eu queria realmente passar e precisava passar. Então, como eu sou muito limitado, como assim, intelectualmente eu estou falando, eu preciso me aprofundar, estudar muito mais do que os concorrentes. Olha que o meu concorrente sou eu mesmo, mas eu preciso estudar muito mais do que os concorrentes, entre aspas. Então, assim, para eu poder passar na prova, não para poder superá-los, mas para poder passar na prova, então eu me aprofundei realmente muito mais do que precisaria. E aí eu descobri que na prova do dia 8/9 de 2024, eu não estudei exageradamente, eu estudei justamente o que precisava, que foi aí que eu acertei 39 questões de um total de 40, passei em sexto lugar e estou muito feliz. Então, assim, é você estudar além. Você se aprofundar além do que está no edital, mas não é você estudar conteúdo fora do edital, é você aprofundar os tópicos do edital, entendeu? É você pegar os tópicos do edital e aprofundar os tópicos do edital. Não é estudar coisa que não está no edital, não. Por exemplo, não tem lá tutela provisória no edital, não tem lá tribunal do júri no edital, então você vai se aprofundar dentro do que está no edital. Não é pegar um tema que não está no edital, não é isso, não interprete dessa forma, tá bom? O outro é não ter preguiça de pesquisar e ler a lei seca, que é justamente o que eu falei anteriormente, que eu lia a lei seca pesquisando. Não pode ter preguiça, pessoal. Tem que ter coragem para fazer isso, tem que ter determinação. Se você tiver preguiça, aí lascou, aí não vai adiantar. Não me preocupar com nota de corte, com região que chama mais ou que tem menos concorrência. Eu fiz a prova, pessoal, sem me preocupar com isso. Eu queria Bragança Paulista e acabou. Eu não queria saber se lá em Batatais, se lá em Presidente Prudente, se lá não sei aonde, se lá não sei mais aonde, a nota de corte era menor. Eu nunca parei para analisar essa parada. Qual região a nota de corte é menor? Eu nunca fiz isso. Eu sempre estudei focado na região que eu queria. Desde 2021, quando eu passei na prova objetiva para Bragança Paulista, que eu reprovei na digitação em 2021, eu queria Bragança Paulista pronto. No ano seguinte, eu fiz a prova, em 2023, desculpa, eu fiz a prova para Guarulhos porque não tinha outra região. E qual era a mais próxima de Bragança Paulista? Era Guarulhos. Por isso que eu não fiz para Osasco, para Santo André, para São Bernardo do Campo, porque a mais próxima do que eu queria era Guarulhos. Aí eu fiz para Guarulhos. Mas eu não fui pesquisar qual região chamava mais, qual região a nota de corte era mais alta, qual região tinha menos concorrência. Eu nunca me preocupei com isso. Quando saiu o concurso aí nessa prova para Guarulhos, eu fiz 86 pontos. Fiquei na 52ª posição.
abaixo da metade da lista, quer dizer, serei nomeado para Guarulhos, e agora em 2024, para Bragança Paulista, a mesma coisa. O que eu queria? Bragança Paulista. Então por que eu vou me preocupar com a nota de corte americana? Por que eu vou me preocupar com a nota de corte de Presidente Venceslau? Por que eu vou olhar a nota de corte de Batatais? Eu não, cara. A nota de corte lá pode ser 10 pontos. Bragança Paulista, a nota de corte pode ser 100 pontos. Mas o que eu quero? Bragança Paulista. Então eu não quero saber se lá a nota de corte era 10. E aqui em Bragança Paulista a nota de corte era 100. Eu não quero saber. Eu não quero saber se lá a concorrência era baixa. O que eu quero na Bragança Paulista é... então vamos supor que Bragança Paulista tivesse a maior concorrência. Não interessa. O que eu quero não é Bragança Paulista, então eu vou ficar em Bragança Paulista. Porque essas coisas... Entendeu? Se eu não conseguisse dessa vez, se não tivesse passado em 6º lugar para Bragança e tivesse chance de nomeação, eu tentaria novamente para Bragança na próxima prova do interior e ficaria tentando até conseguir. Então o que importa não é você ficar preocupado com a nota de corte, qual a concorrência que é baixa, a concorrência que é alta. O que você quer? Qual região que você quer? Qual CJ que você quer? É isso que você tem que se preocupar. O restante, meu amigo, é pura consequência. Foca naquilo que realmente interessa, que é se aprofundar nos conteúdos e conseguir avançar para que você se torne um concurseiro competitivo. E quando você se tornar um concurseiro competitivo, você estará pronto para ser nomeado. Aqui com vocês, João Carlos Espíndola. Grande abraço, valeu pessoal, valeu mesmo.